paz do Senhor, irmãos, nós estamos aqui para aprendermos mais uma lição da Escola Dominical, para mais uma aula. Essa é a lição de número 6 que nós vamos estudar hoje, um chamado ao arrependimento. A paz do Senhor, irmãos, nós estamos aqui para adorar a Deus juntamente com os irmãos nessa lição e eu quero fazer uma oração juntamente com os irmãos, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, para mais uma vez aprender da Tua palavra, do Teu nome, que o Senhor possa neste momento alcançar, Senhor, as vidas, as pessoas, Senhor, abrindo o entendimento para aprender da Tua palavra também, Senhor. Eu te peço, Pai, nesta hora, e eu te agradeço no nome de Jesus. Nós vamos ler aqui da lição o texto áureo, que diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Salmo 51, 17. A verdade aplicada. O caminho da restauração espiritual passa pelo reconhecimento do pecado e, consequentemente, confissão e arrependimento. Nós vamos ler o texto de referência, que está no Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e aos pecadores a ti se converterão. Bom, nessa lição, como nós já lemos o título aqui, é um chamado ao arrependimento, Então nós vamos ver nessa lição, nós vamos abordar o contexto do Salmo de número 51, como foi lido aqui, no texto de referência. E bem como as consequências do pecado e a possibilidade da restauração quando há um verdadeiro arrependimento. Então é uma lição muito importante para nós, nos ensina sobre arrependimento, sobre a restauração que Deus promove em nossa vida, porque nós não somos imunes ao pecado, mas nós temos um antídoto para esse pecado, Nós temos a possibilidade de nos arrepender e de Deus nos restaurar, Então nós vemos aí no tópico 1, no ponto 1 aí dessa lição, nós vamos ver o contexto histórico que estava esse salmo, O Salmo 51 ecoa a angústia causada pelo pecado e os sintomas da desobediência aos preceitos do Senhor. Mostra também que o pecado de Davi lhe conduziu a um estado de completo esvaziamento espiritual e profunda angústia. Aprendemos desse modo que os pecados podem estar escondidos aos olhos dos homens, mas jamais estarão escondidos aos olhos de Deus, Então, vamos ver todo o contexto histórico aí em que foi escrevido esse salmo, o Salmo de Davi, E nós vamos ver aí enfatizando que quando há arrependimento, há restauração, E aí a gente vê as transgressões de Davi, que Davi cometeu, o contexto histórico, quando o profeta Natan vem confrontar Davi, do seu pecado com Betseba, dependendo aí da forma da região, cada um traz uma pronúncia, O seu pecado que para ele estava escondido, para ele ninguém sabia, E hoje, quando o profeta chega e começa a confrontar ele desse pecado, E
trazendo isso para o nosso cotidiano, para as nossas vidas, né? Nós vemos que, como cristãos, somos testados diariamente em nossas decisões. Temos sempre duas escolhas. A primeira, a santificação, que é buscar refletir o caráter de Cristo em nós e andar em espírito. E a segunda, a transgressão da lei de Deus, isto é, produzir as obras da carne. Então, é muito importante nós termos isso em mente. Nós temos sempre duas opções, né, nas nossas decisões. Nós escolhemos santificação ou a transgressão à lei de Deus, né? A Bíblia, no contexto de salvação, ela é sempre radical. Ela está sempre apresentando os extremos para a gente. Ou é céu ou inferno. Lá em Deuteronômio, Deus diz para Moisés assim, dando a escolha, o povo fazer a escolha, o bem e a vida, ou o mal e a morte. Aí ele recomenda que o povo escolha o bem e a vida. Nós vemos Jesus falando de duas portas, uma estreita, que leva para a salvação, e uma larga, que leva para a perdição. Então sempre nós temos, nossas escolhas vai bater nessas duas decisões, ou santificação, ou, né, transgressão da lei de Deus, que seria o pecado, né? E Deus sempre enfatiza para nós permanecermos santos, né? Nós vemos, todo esse contexto, né, que Davi, no seu palácio, né, nós vemos assim, o contexto histórico reflete bem o que nós estamos passando hoje, né? A Bíblia fala assim que em tempos que os reis saem, né, é um tempo de guerra, de batalha, pois daí Davi não acompanhou o seu exército, ficou no seu palácio. Ficou em casa. Ficou em casa. Ficou ocioso. Ficou sem fazer nada. Lembra aquele ditado lá do povo antigo, da minha avó, que falava mente ociosa, mente vazia, oficina do diabo, né? Então, nós estamos vivendo um contexto de pandemia que nos obriga a ficar em casa. Então a nossa vigilância tem que aumentar, né? Nesse contexto de pandemia, aumentou-se o número de violência doméstica, aumentou-se o número de acessos a sites pornográficos. Então, o contexto de Davi, nessa pandemia, praticamente nós estamos vivendo ele. Então, temos que ser sóbrios e vigilantes para não cairmos em pecado, né? Para não cometermos os erros que Davi cometeu, né? Aleluia. Nós vigiamos sempre, nós temos sempre os exemplos daqueles que viveram para servir de exemplo, né? Para nossas vidas, para não cairmos nos mesmos erros. Né? Continuando aí, nós vemos que o fruto do pecado, nós vamos ver o fruto do pecado e o plano de Davi, né? Betseba engravidou, o pecado chegou, consequência. Aí a situação ficou mais grave. Até então, né? Quem ia saber? Ele era o rei, ele mandava. O poder estava com ele era o rei. Aí a situação se agrava porque a mulher fica grávida. Né? Aí o fruto denunciaria o pecado. E a pena para esse pecado é a pena de morte por apedrejamento, né? Que deveria ser aplicado tanto ao rei Davi quanto a Betseba. Conforme determinava a lei, né? Lá de Levíticos, Deuteronômio, aí era a lei de Moisés. O adultério tinha que ser punido com apedrejamento. E por isso que a gente vê que toda vez que alguém peca ou que toma essa atitude em cometer atos errados, a pessoa tenta depois dar um jeito para que não seja descoberto. A mente está tão, né, cauterizada ali com aquilo, e a pessoa fica com tanto medo também de ser descoberto, que ela quer arrumar um jeito, de todo jeito, de não ser descoberto. Mas geralmente quando isso acontece, a coisa piora. Né? E parece que o pecado se agrava mais ainda. Agrava mais ainda aquela situação. E ao invés de esconder, porque de Deus nada se fica encoberto, né? Tá lá em Hebreus, nada se esconde, né? Uhum.
Então aí Davi, como todo mundo ia ver a consequência, ia ver o crime, entre aspas, né? O pecado, o adultério, ia ter a aplicação da lei, Ainda mais ele que era rei, que era o rei. né? Todos iriam Né? saber, o reino iria olhar para ele, né? Isso. Então, aí a gente já pode ver um detalhe: Deus não faz acepção de pessoas, né? O rei não pode estar acima o rei não podem. Os reis podem, melhor dizendo, estar acima das leis humanas, mas não das leis de Deus. Né? O homem mais santo é capaz de cair no pecado mais terrível. Então, somente na medida em que aprendemos a andar em espírito, poderemos cessar de obedecer às concupiscências da carne. Mas ele quis fazer uso do seu poder. Né? Embora Deus não faça acepção de pessoas, todos nós somos sujeitos. Opa, eu sou o rei. Aí o que ele tentou fazer? Esconder. Começou a planejar para encobrir o pecado. Tira Urias da guerra, traz Urias para Jerusalém e fala para ele descansar. Ele não vai. Aí o que ele fala? Bom, a primeira coisa não deu certo. Vamos ver a segunda. Faz uma festa com Urias no intuito dele ficar bêbado, embriagado e ir para casa. Até fica embriagado, mas dorme ali na porta do palácio, não vai para casa. Ele era um soldado fiel. Ele era um soldado fiel ao rei, né? E aí, como nada deu certo, ele vai lá e planeja a morte de Urias, né? Aí ele mesmo manda a sentença de morte pelo próprio Urias. Né? É muito a cruel. Carta selada com o anel do rei. Olha a crueldade do pensamento, né? E para que ele fosse posto na linha de frente e fosse morto. Após a morte de Urias, né, Davi se casa com Betseba, pensando que assim os seus atos não seriam revelados. Tá resolvido o meu problema. Eu resolvi o problema. Né? Matei o meu problema. Mas o problema era ele. Era o pecado dele. Né? Ele que estava sendo posto por problema. Não é Urias que era o problema de Davi. É Davi que acabou sendo o problema de Urias nesse caso. Né? Que acabou pagando com a própria morte por um pecado que nem era dele. Né? Então nós vemos que os pecados podem estar escondidos aos olhos dos homens, mas jamais estarão escondidos aos olhos de Deus, né? Como já foi citado aqui. E é nesse contexto que nada se esconde dos olhos de Deus que chega o profeta Natan. Né? Então para Davi a situação está resolvida. Assim, o rapaz morreu na guerra. Normal, um soldado morrer na guerra, normal. Casei com a mulher dele. Ela é viúva. Ninguém vai saber. Tá escondido. Mas aí vem o profeta Natan, né? E para cumprir o seu ofício, aquilo que é determinado por Deus. Né? E com o profeta Natan nós aprendemos que a gente tem que ter sabedoria para falar. Né? Todo aquele que prega a palavra, todo aquele que é profeta, todo aquele que carrega a mensagem de Deus, né? O objetivo não é se livrar da mensagem. Né? O objetivo é gerar transformação e vida, né? Através da mensagem. O objetivo é passar a mensagem transformar a vida da pessoa. Então tem que ter sabedoria para falar. Quem se livra da mensagem fala de qualquer jeito. Né? Agora, quem quer que a mensagem que Deus deu seja transmitida de uma forma coerente para gerar vida, ele vai ter sabedoria para falar. E aí nós vemos a sabedoria de Natan, né? Trazendo um exemplo de um homem que tinha muitas ovelhas, um homem pobre que tinha só uma ovelha. E o homem rico foi lá e matou a ovelha do homem pobre, sabendo que aquela era a única ovelha que ele tinha. Aí nós vemos aí a ira de Davi, quando ele determina que o homem deveria morrer, que pagar 4 vezes o preço da ovelha. É quando Natan revela que esse homem era ele. Pelo que ele achou que estava resolvido e escondido, Deus traz as clagas, né? Aquilo que é cochichado, a Bíblia fala, né? Aquilo que é cochichado dentro de 4 paredes será anunciado do telhado. Pronto. Todo mundo está sabendo agora.
É por isso que a Bíblia nos diz que nós temos que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque nós, como seres humanos, somos sujeitos, né? E somos falhos. Mas quando a gente resiste, como José fez, né? José é um exemplo, né? Lembrando, você citou num ponto muito interessante. A Bíblia fala para resistir ao diabo, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então você pode resistir ao diabo. Só que no caso de José, ele não resistiu ao diabo. Porque ali não era o diabo. Ali a luta não era contra o diabo. Ali a luta era contra ele mesmo. É por isso que Paulo vira para Timóteo, na sua carta, fala assim: Timóteo, foge dos desejos da tua mocidade. O que José fez? Fugiu dos desejos da sua mocidade. Largou a capa lá e perna para quem te quer. Então quando o diabo se apresenta na forma de uma que vai causar, vamos fosse um conflito, ele vai se apresentar para mexer com os nossos desejos, não resiste não, foge. Porque ele se apresenta de inúmeras formas. Mas tem hora que tem que correr. E aí a nossa irmã falou o exemplo, eu lembrei disso. Mas pode concluir o pensamento aí. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, resiste ao diabo, mas Davi aqui tinha que fugir dos desejos da sua mocidade. A gente para e pensa assim, será que o diabo armou um laço para Davi cair? Não sei. Será que Davi não vacilou demais também? Ficar à toa, passeando? Não estava no lugar errado, na hora errada? Será que ele não facilitou o trabalho do diabo? Às vezes a gente facilita. A gente não vigia. A Bíblia fala que as ciladas do diabo já são astutas. Se a gente não vigiar, a gente vai facilitar o serviço para ele. E aí, se eu considerar eu como carne, como ser humano, eu sou mais fraco, bem mais fraco que o diabo. Onde está o meu diferencial, o nosso diferencial? Está em Cristo que habita em nós, que nos faz forte o bastante para resistir ele e vencê-lo. Então, vamos ficar em vigilância, né? Então, esse daí nós fechamos aí o contexto histórico desse fato, desse Salmo 51, né? Acontece nesse contexto histórico do pecado de Davi com Betseba. E uma coisa também muito interessante é que esse pecado de Davi levou a ele a um profundo, completo esvaziamento espiritual, Isso né? Isso. E profunda angústia, porque é isso que o pecado traz, né? Na hora parece que é bom, é maravilhoso, né? Mas depois é amargo, que nem um fel, traz destruição, né? Destrói famílias, destrói vidas. E espiritualmente a pessoa é abatida, né? Esvazia, o Espírito Santo se vai até que haja um arrependimento sincero e verdadeiro. Nós somos o templo do Espírito Santo. A partir do momento que nós peca, o Espírito Santo se afasta de nós. E nós vemos isso, né? Davi falando, não retire de mim o teu Espírito. Eu estava sentindo que o Espírito de Deus já não estava mais com ele. E nem efetivamente não estava, porque ele já havia cometido um pecado, né? Então, essa perca, esse afastamento de Deus, o pecado nos separa de Deus. Então ele vem com esse profundo arrependimento, com esse esvaziamento espiritual aí, para se reaproximar de Deus. E nós vemos que ele estava no caminho certo, porque ele foi um homem segundo o coração de Deus, mesmo pecando. No caminho certo, assim, porque ele se arrependeu. Quando eu falo o caminho certo é o arrependimento, e não, por exemplo, se sentir culpado somente. Daqui a pouco nós vamos falar disso melhor, mas ele aprofundou, como nós vemos agora aqui no tópico 2, que vai falar o caminho do arrependimento. Como nós não somos imunes ao pecado,
Somos sujeitos a cair em pecado? Somos. Porém, se isso acontecer, é claro que a gente se esforça, a gente vigia, ora, ou vai na igreja, assiste o culto, jejua, estuda a palavra, tudo para que isso não aconteça. E nem estamos fazendo aqui também. Não estou fazendo apologia ao pecado, né? Porque Davi pecou e ele se arrependeu, Deus perdoou, sim. Mas as consequências foram terríveis sobre a sua casa e a sua isso daí família, vai né? falar, né? Nós vamos ver também um pouco disso daí, né? O que, na verdade, assim, né? Não dá para falar de arrependimento sem falar de pecado. Mas de maneira nenhuma nós queremos dizer e deixar aqui, ó, pode pecar que é só se arrepender. Não, de maneira nenhuma, porque a Bíblia fala que aquele que se arrepende e deixa alcançará misericórdia. E deixa bem claro que o salário do pecado é a morte. É a morte, né? Aconteceu. Eu caí em pecado. Amém. Vamos orar, se arrependa profundamente, que Deus restaura e vá e não peques mais. Tá? Não é que nós estamos fazendo apologia ao pecado, nós estamos enfatizando o caminho do arrependimento, para que as pessoas que sofreram desse mal ou sofrem, não se desanime, não fique na desesperança, mas creia que há... Não deixe de crer, dizendo, para mim não tem mais salvação, para mim não tem mais jeito, acabou. Não, tem sim. Quando a gente quer que Deus mude algo, a gente tem que pedir e deixar Ele agir em nós. E quando nós deixamos Ele agir em nós, Senhor, eu estou aqui, me arrependo no pó e eu quero que o Senhor restaure a minha vida, quero que o Senhor mude a minha vida. Então, você ora, clama a Deus e com as suas atitudes você vai mudando tudo. Tudo isso. Né? Vai e Deus vai te ajudando, criatura, Deus vai te ajudando a mudar. Isso, aí, né, você se levanta novamente. Amém? Então vamos ver aqui o caminho do arrependimento desse tópico 2, né? O caminho do arrependimento passa pelo reconhecimento e confissão do pecado. Se eu não reconhecer que eu pequei, eu não estou no caminho do arrependimento. Se eu não confessar o meu pecado, eu não estou no caminho do arrependimento. A palavra de Deus nos mostra que Davi se arrependeu dos seus pecados e pediu perdão a Deus. No entanto, embora tenha sido perdoado pelo Senhor, sofreu as consequências do seu ato. Por esse motivo, o cristão precisa compreender a necessidade de a necessidade de permanente vigilância e oração. Tá? Então, vamos aprender para não fazer, né? Então, nós vemos aí reconhecimento, confissão do pecado, né? Davi, né, ele faz a sua declaração no Salmo 51:3 aqui, porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim, né? Então, ele sabia profundamente dos seus erros, estava em sua consciência. Era algo que ele não podia conviver normalmente, pois estava em sua lembrança, oprimindo o seu espírito. Ninguém irá se arrepender se não reconhecer que errou. Tá? Se nós pegarmos uma pessoa que pratica um crime, um assassino, ele não se arrepende daquilo. A partir do momento que ele não se arrepende, para ele é normal. É normal, matar uma pessoa é normal. Roubar é normal, porque não há arrependimento. Então não reconhece que está errado, né? Então nós temos que arrepender e não somente reconhecer que errou. As pessoas têm se acostumado a viver em pecado ainda que dentro da igreja. Tá? A dracma perdida, está perdida dentro da igreja. Mas a palavra da dracma fala que aquela mulher, quando perdeu a dracma, ela acendeu a luz, as lamparinas, e começou a varrer a casa até achar essa dracma perdida. A igreja do Senhor, como luz do mundo, está aqui varrendo a casa com essa lição para nós encontrarmos as dracmas que estão perdidas. O sentido do evangelho é o quê? É o arrependimento, arrependimento. né? É o arrependimento, a mudança de vida, né?
E às vezes a gente vê muito se buscar Deus por causa de prosperidade, né? A gente vê muito isso hoje em dia. A gente sabe que Deus dá, que Deus prospera, Ele é o dono da prata, Ele é, né? Ele pode, mas o verdadeiro sentido, né, é buscar a Deus por arrependimento, se arrepender do que era. Quando eu aceitei Jesus, eu aceitei com 23 anos, eu era do mundo, então até hoje, às vezes é claro que depois que a gente aceita Jesus, o que a gente fez, o Senhor esquece, mas às vezes parece que vem e a gente fala, Senhor, me perdoa, porque tem que haver um arrependimento profundo, porque quando há esse arrependimento, há mudança de vida, né? E é isso que nós temos que buscar. Mudança de vida. Mudança de vida. Mudança de vida. Nova criatura, né? E não só ir na igreja. A gente tem que buscar ir, a gente tem que ir na igreja porque é maravilhoso estar, agora que nós estamos, né? Em casa, não é, assim, é bom numa parte, mas não é em outra, porque é bom estar em comunhão com os irmãos, né? E nós temos que ir adorar a Deus, ir buscar a Deus, ir buscar o conhecimento de Deus, né? Ir na igreja, se arrepender sim, e confessar lá, e levantar a sua mão, aceitar a Jesus, voltar para Jesus, né? E se arrepender para que Deus possa mudar. Mas que sirva de reflexão para a minha vida, para a nossa vida. Será que nós não estamos como perdidos dentro da igreja? Que esse momento, que essa lição seja assim, uma varredura mesmo, que Deus está proporcionando para nós examinarmos, como a palavra diz, examine o homem a si mesmo. Para nós fazer um autoexame. Como é que está a nossa vida espiritual? Né? Até quanto, eu vi até uma reportagem hoje na internet dizendo que a maioria das pessoas, a primeira coisa que querem fazer após acabar com a quarentena, esse período de isolamento, é ir para a igreja. 91% das pessoas que responderam a pesquisa dizem que a primeira coisa que vão fazer após o término do isolamento social da quarentena é ir para a igreja. Então, a gente que às vezes achava uma coisa comum, corriqueira, nós estamos agora sentindo necessidade de estarmos lá. Eu sei que a igreja sou eu, a igreja é cada um de nós, mas somos corpo, e o corpo gosta, os membros do corpo gostam de estar perto um do outro, de ter comunhão. Né? E comunhão a gente obtém ali dentro da igreja, né? Cultuando a Deus junto, todo mundo louvando junto, adorando a Deus junto. Ouvindo a palavra junto, depois que acaba o culto, né? Ainda vai se confraternizar, se conversar, vai lá na cantina. E é isso que a gente sente falta. Né? Uma das coisas que a gente sente falta é dessa comunhão, né? De estar cultuando a Deus junto com o meu irmão, de estarmos todos juntos, de ouvir a palavra do pastor pessoalmente ali. Que em casa às vezes a gente não se programa direito, começa o culto, eu não acabei o serviço da casa, eu tô com o celular ligado lá tentando prestar atenção, fazendo outra coisa. E na igreja não, você está ali parado, focado, determinado a ouvir, a aprender, né? Então continuamos a orar, vamos continuar nossa oração para que Deus venha bradar aí e esse período acabar o mais rápido possível para a gente estar retornando à igreja. Então sirva como uma forma de autoanálise nossa. Esse momento que Deus preparou, né? Essa escola que Ele está nos preparando, né? Que é hora que nós possamos voltar melhores, né? Porque os desafios vão ser maiores. Imagina quantas vidas, nós estamos falando de arrependimento, imagina quantas vidas estão afastadas dos caminhos do Senhor e nós não temos acesso a elas porque não podemos sair de casa, não podemos fazer evangelização, não podemos fazer um culto público. Olha o desafio que tem. Né? Você já parou para pensar que muitas pessoas podem se esfriar e parar nessa quarentena? E nós vamos ter que voltar e ir atrás dessas pessoas. Imagina isso. Talvez alguém, né? Porque na igreja nem todo mundo é forte, nem todo mundo aguenta. Tem uns mais fracos, pode esfriar e a gente vai ter que ir dar apoio, vai ter que ir.
né, e fazer visita. Então nós temos que estar mais preparados, porque os desafios serão maiores. Mas eu creio num crescimento maior da igreja também. Pessoas mais preparadas produzem mais, né? E aqui vamos produzir para o reino de Deus, né? Só como nós citamos aqui, ó, culpa e arrependimento é um pouquinho diferente, tá? Os dois começam igual. Começa com o quê? Com uma tristeza pelo erro. Tá? Eu cometi um erro, vem aquela tristeza. Mas aí vamos ver, eu estou sentindo culpa ou arrependimento, né? A culpa é uma expressão do orgulho. Como é que eu fui capaz de fazer isso? Eu não acredito que eu fiz isso. Está se sentindo culpado. Já o arrependido confessa. O culpado, ele fala assim, como é que eu fui capaz de fazer isso? Só que ele não assume. Saul se sentia culpado, mas não se arrependia. Não reconhecia. Ele não se arrependia, ele jogava até assim, ele falava assim, não, mas foi o povo. Não, mas eu guardei o melhor para o Senhor. Não, você demorou, o povo começou a pressionar. Assim que ele falava para Samuel. Agora já pega Davi e vê o arrependimento. Ó. O arrependido confessa e suporta as consequências do pecado, do seu erro. Ele não quer se defender. O culpado, ele tem aquele sentimento, aquela tristeza e aquele sentimento de realmente de culpa. Por que eu fiz isso? Mas ele não quer defender o seu erro. Se possível, joga a culpa no outro. Aqui a gente vê bem claro no Salmo 51, no versículo 4, quando Davi diz assim, contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Então essa é a diferença. Lembra que Adão botou a culpa em Eva, Eva botou a culpa na serpente, e a gente bota a culpa no outro. Então tem que se sentir arrependido, não culpado. Para reconhecer, para arrepender, confessar e suportar as consequências do erro. Tá? Não se defender. Não, eu fiz isso porque fulano, porque ciclano. Não, eu fiz isso porque eu pequei, porque eu errei. Então... esse versículo, né? Traz a confissão de Davi, né? Traz a confissão. Isso, nesse daí a gente vê o arrependimento. O arrependimento De Davi. E ele confessando, Senhor, pequei e foi contra ti. Então somente contra ti eu pequei. Né? Isso, e aí nós vemos aí literalmente, né, nesse versículo aí, para continuarmos aqui, Davi confessa e pede perdão de Deus. Né? Não adianta, eu confessei, nós temos que pagar e pensar, né? Aí o mais importante ao ser humano, ao reconhecer os pecados cometidos, é o amor de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, que aceita o desejo do ser humano de ser santo como Ele é santo, aceitando a limitação dos homens e perdoando-os. Olha que coisa incrível e fascinante, ó. O mais importante ao ser humano, reconhecer os seus pecados, o mais importante ao ser humano, ao reconhecer os seus pecados cometidos, é o amor de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Porque Cristo nos aceita do jeito que a gente é. Tá? E aí nós temos que ter o desejo de ser santo como Cristo é santo. É santo. Aí é a transformação. O arrependimento gera o quê? Uma transformação e gera vida. É interessante que ele fala aqui, ó, como é o desejo do ser humano de ser santo, como ele é santo, aceitando a limitação dos homens e perdoando. Ninguém é melhor do que ninguém. O meu irmão vai errar contra mim, eu vou errar contra ele. Mas eu aceito, eu perdoo. Assim como Cristo me perdoou, eu perdoo. Né? O melhor ainda, né? Como nós vemos na oração do Pai Nosso. Perdoa os nossos
devedores, assim como nós... Não, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Esse assim como nos diz o quê? Se eu não perdoar, eu não sou perdoado. Primeiro eu tenho que perdoar. Eu perdoando o meu devedor, o Senhor perdoou a minha dívida. Eu perdoando os pecados, as ofensas, os pecados do meu irmão, minhas ofensas, meus pecados serão perdoados. Se eu não liberar perdão, eu não recebo perdão. É sério. É sério isso, é muito sério. É muito sério porque Então, perdoar não é fácil. Isso. E se tem alguém que está guardando rancor, guardando raiva, ódio, tem que se libertar disso. Perdoa. Perdoa. É o conselho que a gente dá, perdoa. Perdoa. Perdoa que você vai deixar a tua alma limpa para adorar a Deus. Né? Vai sair um peso. Vai sair um peso, vai sair... Não tem coisa melhor na vida, meu irmão, minha irmã, do que perdoar alguém, né? Ore por essa pessoa, ore abençoando essa pessoa. Mas, irmã, eu não consigo perdoar. Mas você vai em oração e apresenta a Deus, diz, Senhor, eu quero perdoar, me ajuda a perdoar, porque sozinho a gente não consegue. Me ajuda, me dá força, me dá graça, que eu possa perdoar. Eu quero liberar perdão e eu preciso da tua ajuda. E comece a orar por essa pessoa, não orando de uma forma que mate ele ou faça coisa ruim com a pessoa. Não, porque por si só ela vai ter as suas consequências. Deixa que Deus trate disso. Ore abençoando. Senhor, muda essa pessoa. Senhor, transforma aquele coração para que possa entender e ver o quanto o Senhor é bom e maravilhoso, né? E Deus vai trabalhar na sua vida através disso, né? Grandemente. E na vida da pessoa também. Porque você vai acabar sendo um intercessor dessa pessoa. E nós não podemos esquecer aqui, para fechar esse tópico 2, que o perdão não aniquila consequências. Tá? O fato de eu ser perdoado não retira, não elimina as consequências do meu pecado. Tá? Nós temos aqui que o juízo de Deus exerceu sobre a vida de Davi. O filho nascido em decorrência do adultério morreu. O mal veio sobre a família de Davi, né? Tivemos um incesto, um assassinato. Né? Depois Davi depois a própria Absalão morreu, quis tomar o trono, morreu. Né? As concubinas de Davi foram publicamente envergonhadas. O perdão de Deus libera o nosso acesso a Ele, libera o nosso acesso a Deus. Mas mesmo sendo perdoados, sofremos as consequências do nosso pecado. É preciso permanentemente vigilância e oração. É muito sério pecar. Por isso que Paulo fala, o que está em pé, cuide para que não caia. Porque independente se é rei, como Davi era, sem acepção de pessoas, se é pastor, se é obreiro, se é um membro, se é alguém do alto escalão da sociedade, não interessa, né? Para Deus, Ele perdoa, mas a consequência Ele vai deixar, o juízo vai descer. Quando a justiça de Deus vem, não adianta clamar por misericórdia, né? Assim são os atributos, né? Aí o amor sai, a misericórdia sai, a bondade sai, a benignidade sai, todos eles abrem caminho para o juízo passar. Quando chega o tempo do juízo de Deus, né? E nós vemos isso, o juízo de Deus sobre a vida de Davi nas consequências do seu pecado. Porém, ele suportou, né? É o arrependimento, né? Suporta as consequências dos erros sem querer se defender. Assume, eu errei e vou suportar as consequências, porque isso é culpa minha. É consequência do meu erro, do meu pecado. Eu tenho que suportar sozinho, porque eu tenho que passar por isso. Se eu não quiser que isso aconteça, eu não deveria ter pecado. É mais ou menos assim, trocando em miúdos. Né? Simplificando aí para ficar mais fácil de entender, né? Então muitas pessoas que entram pelo caminho do pecado, elas se esquecem que as marcas ficam, que as consequências ficam. A família de Davi foi destruída.
Né? Talvez o termo destruída pode parecer muito forte, mas se eu considerar um incesto, se eu considerar o filho do adultério que morreu, se eu considerar, né, A rebelião do filho contra o pai. o assassinato que um irmão matou o outro, a rebelião do filho contra o pai, o envergonhamento público das concubinas, né? Eu não vou entrar no contexto histórico aqui porque o tempo não permite, né? O que causava cada coisa, né? Essa questão aí. Depois você lê lá 2 Samuel capítulo 16, lá no versículo 22, o que Absalão fez envergonhando o seu pai, envergonhando as concubinas do seu pai. Então é muito sério isso, né? Que Deus nos guarde. Nos guarde e nos livre disso. Mas Deus nos guarde e nos livra se nós estivermos em vigilância e oração. Tá? Vigiai e orai. Na recomendação de Jesus, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E também não pode usar esse termo. A carne é fraca, por isso que eu pequei. Aí a carne é fraca toda vez, né? A carne é fraca, mas o pecado não é vitamina. Não vai fortalecer a sua carne, né? A vitamina é a oração e a palavra de Deus, né? A vitamina é o quê? É aprender da palavra, conhecer ao Senhor, orar, buscar a presença dele. Fortalecer o espírito, não a carne, né? A carne, ela é... Efésios 6:10. Isso. Revestimento, né? Revestimento espiritual. Né? Tem um provérbio chinês, eu não sei se é chinês, agora não vou me lembrar, que fala, né? Que nós, dentro de nós, né, ele faz a comparação bem entre o bem e o mal, mas eu vou comparar assim, fazer essa comparação entre o espírito e a carne. Ele fala que são 2 cachorros que tem dentro de nós. Aí, qual ser indagado assim, qual vai sobreviver? Ele diz assim, aquele que você alimentar. Quem alimenta o espírito vence. Quem alimenta a carne vence. Então vamos alimentar o Espírito. Por isso nós estamos aqui aprendendo da palavra do Senhor, alimentando o Espírito. Então nesse período de quarentena não deixe de assistir os cultos, não deixe de ver as aulas da escola dominical. Então, talvez a pessoa pode dizer assim, olha, mas eu trabalho o dia todo, aí eu chego, eu tenho que fazer janta. Você não consegue ver ao vivo, está gravado, senta, tira um tempo, assiste. Mas mesmo assim, se você tem que fazer, coloca o fone. Isso. E vai ouvindo, né? Melhor ainda, se organize, como o pastor Cláudio disse, se organize. Na hora do culto, para tudo, vamos assistir o culto. Para se alimentar. Para se alimentar, para fortalecer, vamos dar ouvido à voz do nosso pastor, né? Vamos alimentar o nosso espírito assistindo. É o jeito que nós temos, é desse jeito que eu vou alimentar então. Vai chegar o dia que eu vou voltar para a igreja, que nós vamos voltar para a igreja. Assistir nas escolas bíblicas, né? Mas por enquanto essa é a forma. Vamos fazer desse jeito. Vamos assistir online. Mas vamos tirar o tempo, vamos parar. Ficar na frente do celular, televisão, né? Se for uma Smart TV, um computador. Não importa o meio. Para. Preste atenção, né? Faça como se fosse na igreja. Vai orar, levanta do sofá, fica em pé. Acho que a gente tem que, se a gente começar a fazer isso, a gente vai ficar mais ligado. Às vezes aí na sua casa mesmo você vai sentir uma forte presença de Deus como se estivesse na igreja, né? Porque a igreja somos nós, né? Basta nós nos conectarmos e sintonizarmos com Deus, né? Esquecemos que estamos em casa, faz de conta que eu estou lá no culto, dentro do templo. Eu vou abrir a Bíblia na leitura, eu vou fazer as orações, vou seguir a liturgia do culto certinho, porque eu estou cultuando a Deus, e o culto é para Deus, né? Então, na nossa casa, estamos oferecendo o culto para Deus também, né? Então, vamos lá. Encerrando aí o tópico 3, o ponto 3, nós vamos ver que o pecado não trouxe apenas consequências externas a Davi, mas também internas. A sua intimidade com Deus foi afetada. A sua alma foi tomada por angústia. Nesse sentido, ele expressa no Salmo 51 vários pedidos a Deus, que é o que nós vamos ver detalhadamente cada um. Aí nós vamos ver ele pedindo, né, anseio por ter um coração cheio de sabedoria, ele pedindo para ser purificado com hisopo, porque queria se sentir completamente restaurado pelo Senhor. Tá? Nós vamos abrir cada leque aqui bem rapidinho, mas nós vamos ver cada um, né? E ele queria tornar a ter a alegria da salvação, né? Então ele fala assim, que ele tem o desejo, o anseio no seu coração por ser cheio de sabedoria. E após reconhecer o seu erro, Davi expressa seu anseio por ter o seu coração cheio de sabedoria.
Para que ele queria sabedoria? Eu reconheci o meu erro. Por que eu quero meu coração cheio de sabedoria de Deus? Para não errar mais. Para eu não cometer esse erro novamente. Eu quero aprender com meus erros. Adquirir sabedoria. Que Deus possa nos ensinar A lidar com os a problemas. lidar com os problemas, né? E temos adquirir essa sabedoria aí, né? E só Deus é quem dá, né? Isso. E olha que interessante, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, onde começa a sabedoria? Temendo a Deus. Quem teme ao Senhor foge do pecado quando ele bate a porta. Olha que uma falta de vigilância nos abre a porta para nós perdermos até um pouco do temor ao Senhor. Porque quem teme ao Senhor foge do pecado quando ele bate a porta. E pode ter certeza que o pecado vai bater na porta de todo cristão. Porque Satanás não está satisfeito com a nossa comunhão com Deus. Ele é o inimigo, ele é o adversário. Ele quer nos derrubar. E aí eu faço um comentário que, né, a gente já ouve muito. Ele, o nosso adversário, sabendo que é derrotado, não desiste. E nós sabemos que somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, por que queremos desistir? A persistência do nosso adversário, mesmo sabendo da sua condenação. E nós, sabendo que em Cristo somos mais do que vencedores, às vezes queremos desistir. Então, vamos ser sábios, vamos temer ao Senhor. Vamos fugir da aparência do mal, como Jó fazia. Vamos nos desviar, da aparência do mal. E o mal vai aparecer de forma bela, agradável nas nossas vidas. O mal não vai aparecer de forma desagradável, porque ele quer nos convencer que ele é bom. O mal vem tentar nos convencer que ele é bom. Mas bom, somente Deus. Algum comentário? Não? Então nós vemos aí, depois que essa parte aqui, Davi dizendo assim, para ser purificado com hisopo. Davi queria ter a certeza de estar completamente purificado, O hisopo é um arbusto aromático com cachos de flores amareladas que crescem na fenda da rocha. Era usado na cerimônia de purificação. Lá, se nós lemos o livro dos Levíticos, as cerimônias de purificações eram feitas com o hisopo, porque ele já é aromático, E aí nós vemos que o texto aqui, a revista enfatiza também isso, que na passagem do anjo da morte no Egito, eles tinham que passar o sangue nos umbrais, nas portas. E o que eles usaram para passar a ordem de Deus, você vai passar o sangue, vai passar o sangue com o hisopo. Por quê? Porque o hisopo é para cerimônia de purificação. Aí, então, o hisopo, purificação, sangue, o que nós remetemos a isso? Somos purificados pelo sangue de Cristo. Só por curiosidade, nós vamos ver outras passagens com o hisopo, como nós vemos aqui. Ele está lá no Êxodo 12, 22. E essa do sangue. Do sangue. O hisopo também era usado no Império Romano no tempo de Cristo. Ele era usado em banheiros públicos. Porque justamente pelo caso do seu aroma, Ele era usado para o pessoal que usava o banheiro, ele espetava o hisopo numa esponja do mar, tinha uma água corrente que ficava dentro do banheiro,
e com essa esponja ele molhava naquela água e usava para se limpar após fazer as suas necessidades. E o isopo era usado justamente porque era aromático, né, para neutralizar um pouco os odores de um banheiro público, né? E depois eles pegavam aquela esponja, né, só para fazer um parênteses aqui, né, eu já comentei isso, muitas pessoas sabem, e jogava aquela esponja para ser desinfectada, jogava ela dentro de um balde com vinagre que ficava dentro do banheiro. Tá? Interessante, né? Porque hoje se usa-se o vinagre para passar para limpeza, né? Para desinfetar muita coisa, né? E aí depois você lê lá o Evangelho de João no capítulo 19, 29, que você vai entender a passagem do vinagre que Jesus bebeu. Tá? Só para você ver como é que você vai entender um pouco do contexto histórico da passagem da crucificação ali. Mas vamos continuar aqui. Davi sabia que as chagas, né, as feridas do seu pecado eram grandes, portanto queria se sentir completamente restaurado pelo seu Senhor. Os nossos pecados são purificados por meio do sangue de Cristo. Tá? Então, ó, ele sabia que as feridas do seu pecado estavam grandes e que só Deus poderia restaurar completamente. Por isso que ele fala assim, ó, me purifica. E ele falou com o isopo, porque o isopo é a planta do cerimonial da purificação. Ele está fazendo uma referência às leis de Deus, ou seja, ele quer ser purificado por Deus. Ele não está procurando outra purificação. De outra forma, ele está arrependido. Eu quero o perdão de Deus. Se alguém está praticando alguma coisa e está arrependido, né, e não sabe como orar, pegue o Salmo 51. Fantástico esse salmo. Né? Ore a Deus por esse salmo. Por esse salmo. Tá? Ele é assim... Bom, a Bíblia inteira é um livro fantástico, né? Um livro divino que traz o caminho para a nossa salvação, né? Mas tem passagens para todos os momentos das nossas vidas, né? E esse é o momento que Deus ali nos ensina a nos arrepender. E arrependimento tem que ser algo assim, eu diria, diário. Né? Eu faço sempre a analogia aí com a passagem que Jesus lavou os pés dos discípulos. Para assim, na festa, as estradas eram de terra naquela época. Então, se tomava banho em casa, se botava roupa, calçava os pés e ia até a festa na casa do outro. Chegava lá, o anfitrião estava lá, né, com água para lavar os pés, porque você já estava lavado, tomado banho em casa. Mas no caminho de casa até a casa da onde seguia a festa lá, juntava-se poeira nos pés. Então chegava lá, se lavava só os pés, porque a pessoa já estava lavada, tomada banho. Aí o próprio Jesus diz que nós já somos lavados, purificados pela palavra. Mas na nossa caminhada do dia a dia, sobre esse mundo que já é do maligno, esse mundo que se afunda em pecado, a poeira do pecado pode se acumular nos nossos pés. E aí temos que todo dia lavar os nossos pés, né? Nos arrependemos dessa poeira de pecado que gruda nos nossos pés. Porque quando fala de pecado, a gente pensa igual o Davi, um assassinato, um adultério. E não é isso. E não é só isso, não é só né? isso. Tem muito pecado que parece ser pequeno, mas é pecado. Né? Não existe pecado grande, pecado pequeno. Existe pecado. Existe pecado. Né? Se eu roubar 50 milhões, é pecado. Só que se eu roubar 50 centavos, é pecado do mesmo jeito. Não é a quantidade que eu roubei que vai me trazer condenação, mas é o ato. É o ato. É o ato. É a intenção. É a intenção. Então eu posso ir para o inferno por 50 milhões, mas posso ir para o inferno por 50 centavos. É pecado do mesmo jeito. O ato, a intenção, o roubo. Se não houver arrependimento, obviamente, né? Se não houver arrependimento. Então, é algo para se pensar, para se tomar cuidado. Vigilância, né? Acima de tudo. Vigilância. Né? Não vamos sair desse princípio que Cristo nos ensinou. Vigiai e orai.
né? Para não sermos surpreendidos. Fechando aí o tópico ponto 3, a alegria da salvação, né? Davi pede a Deus, né, para que Deus torne a dar a ele a alegria da salvação, né? O caminho da santidade conduz as pessoas à alegria e à salvação. O caminho do pecado produz tristeza e produz morte. Vou ler aqui os versículos. Pode ler, à vontade. Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. A oração de Davi é fantástica. A gente vê o seu arrependimento, os seus pedidos. E às vezes a gente tá triste, né? Um vazio existencial. Deus tem a alegria da salvação para entregar a todos. Por isso que aquele que está afastado dos caminhos do Senhor, Deus o convida a retornar, né? Porque Deus quer dar àquele que está afastado a alegria da salvação novamente. Deus não quer que a gente viva de momentos felizes. Quer que nós tenhamos uma vida feliz. Quando falo de momentos, eu lembro muito da história de Pedro. Pedro ali estava vivendo um momento com Cristo. Tanto é que quando Cristo foi preso, ele negou Cristo 3 vezes. Ele tinha momentos com Cristo. A partir do momento que ele se converte e tem uma vida com Cristo, só no seu discurso, quase 3.000 almas são salvas. Então, às vezes, o nosso erro é viver momentos com Cristo, ao invés de viver uma vida com Cristo. Nós vemos Jesus chamando Pedro ali, fazendo ele entender efetivamente o chamado, a mudança. Fala, Pedro, agora não é mais momentos comigo, eu não vou estar mais com você, fisicamente. Agora é uma vida comigo. Eu estou te chamando para uma nova obra. E é isso que ele faz conosco. Nos chama, nos dá, né? Como Neemias falou, estou fazendo uma grande obra e não posso pagar. Mas isso tem que ter vida e não momentos com Cristo. Concluindo aí, o Salmo 51 é um importante auxílio na conscientização da realidade da nossa natureza pecaminosa, da relevância do arrependimento e da busca por restauração. O Senhor Deus é poderoso para perdoar e restaurar o arrependido. Antes de nós encerrarmos, eu quero fazer uma oração, né? Nessa oração final, eu quero apresentar a Deus todos aqueles que estão parados, afastados dos caminhos do Senhor, né? Como uma vez eu ouvi, né, o próprio pastor Samuel Mariano falar, né, o fato de um soldado ter sido ferido em combate não significa que ele é um mau soldado. Não é porque você pecou, você afastou-se dos caminhos do Senhor, que você é um mau soldado. O exército está esperando por você. Então eu quero trazer essa oração para que Deus tem restauração. Venha restaurar a vida. Deus tem restauração para a tua vida. Das pessoas que estão aí paradas, desanimadas, às vezes nem pecou, simplesmente uma palavra fez com que ele pagasse na igreja e ficasse parado dentro de casa não querendo mais. Então eu quero englobar todas essas pessoas, tanto os que caíram em pecado, como aqueles que se afastaram por causa de um comentário, de uma palavra, tá? Porque nós temos uma grande batalha pela frente quando essa pandemia passar. Nós precisamos do maior número de soldados possíveis. Então, a nossa oração é para que Deus venha restaurar as vidas, restaurar
o chamado de cada um aí, o chamado à salvação, à alegria. Ou aquele que se arrependeu da vida que vive e quer se voltar entregar para os a caminhos Jesus. do Senhor, isso, né? Ou se aceitar Jesus, você não conhece a Cristo, mas ouviu essa lição, sentiu o Senhor falar profundamente contigo, quer mudar de vida, né? Essa oração é para que você também possa aí reconhecer a Deus como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Vamos orar e já finalizamos no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Agradecemos a Ti, Senhor, meu Deus, por mais essa lição, por aprendermos, meu Pai. Temos esse chamado ao arrependimento, Senhor, meu Pai. Arrependimento que nos traz, Senhor, meu Pai, de volta, Senhor, meu Deus, nos caminhos do Senhor, meu Pai. Que afasta de nós a tristeza, o vazio existencial, Senhor, meu Pai, nos conduz, meu Deus, mais próximos de Ti, Senhor, meu Deus. Pai, eu quero Te pedir nessa hora, Senhor, por cada vida, Senhor, meu Deus, aleluia, que está desviada, que está afastada dos caminhos do Senhor, ó Deus, aleluia. Deus amado, Deus vivo, Deus, nós vemos na Tua palavra que o Senhor, meu Pai, aleluia, é o bom pastor. O Senhor tem poder para entregar a ovelha, mas tem poder para tomar ela de volta para si. Toma de volta para si, Senhor, meu Pai, essas vidas, meu Pai. Que essas vidas sintam, meu Pai, o profundo arrependimento, Senhor, meu Deus, aleluia. Reconheçam, meu Pai, a necessidade do perdão, Senhor, meu Deus, aleluia. Para voltar para os caminhos do Senhor, meu Deus, aleluia. Para receberem, meu Pai, que assim como o filho pródigo, o Pai está aguardando de braços abertos, aleluia. Está ansioso pela volta daquele que se perdeu, ó Deus, aleluia. Alcança também, Senhor, meu Pai, essas vidas, Senhor, meu Deus, aleluia, que querem, meu Deus, uma mudança, meu Deus, de vida, Senhor, que quer, meu Pai, aleluia, transformação, meu Deus, aleluia. Faça a sua obra, Senhor, meu Pai. Envia os seus missionários, Senhor, meu Pai, para pregar, para levar a sua palavra a essas vidas perdidas, Senhor, meu Pai. Olha, que o Teu Espírito Santo convença-os do pecado e possam, meu Pai, fazer parte do povo escolhido do Senhor, aleluia, o povo que vai morar no céu, aleluia, para que naquele grande dia, Senhor, meu Pai, que o Senhor vier buscar a sua igreja, possamos estar todos reunidos na alegria da sua salvação. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. E queremos te convidar, domingo agora, 17 de maio, vai ser passada a lição de número 7, né? E vai estar uma live ao vivo, no domingo de manhã às 9 horas, confiança em tempo de aflição. Não perca, porque Deus vai falar com você, no nome de Jesus. Deus abençoe a sua casa e a sua família, no nome de Jesus. Amém.